Jesus, hein? Forte. Glória a Deus. Boa noite aos irmãos que estão aqui na igreja. Pode se assentar, por favor. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus, amém? Aos irmãos que nos acompanham aqui por meio dessa live, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe aí a sua família também, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra, irmão, poderosa da parte de Deus, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração nesse dia de hoje. Aos irmãos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, eu peço aí para você compartilhe com o maior número de pessoas, compartilhe aí nos seus grupos, aí essa live em nome de Jesus, tá bom? Vai compartilhando. Ali eu vi que tem alguns irmãos entrando, né, e pedindo para o pastor, porque o senhor faz aquela campanha de 6 horas da manhã, que o Senhor fez, muita gente foi abençoada, ali nós tínhamos mais de 300, 400 pessoas ali conosco, mas ali Deus deu uma direção, foram alguns dias, né, naquele propósito, a gente tem que orar para Deus dar outra direção. Deus dando a direção, não tem preguiça não, todo dia eu estou de pé aí 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, em oração, buscando pela sua família. Todo dia eu mando mensagem aqui para os nossos irmãos, inclusive você que está me acompanhando, se você quer receber minhas mensagens, deixa o seu número de telefone com o seu DDD aí, que você vai receber todo dia minha mensagem, as mensagens ali com a palavra e uma oração do pastor Leandro em nome de Jesus, tá bom? E você que está aí pelo YouTube, que você se inscreve aí no nosso canal, pastor Leandro Leal, entra lá, se inscrever e depois adiciona lá o sininho e você vai estar recebendo as nossas mensagens aí semanalmente aí, se possível em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a palavra. Eu tenho falado hoje, irmãos, que nós não podemos perder a sensibilidade, irmãos. Não podemos perder a sensibilidade. Às vezes tem pessoas que ela acaba perdendo a sensibilidade, já não tem mais prazer no Senhor, já não tem mais prazer na palavra. Isaías capítulo 66, versículo de número 2. O tema da mensagem é: não perca a sensibilidade. Isaías capítulo 66, versículo 2. Vamos lá. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Sabemos, irmãos, que Deus, Ele é criador de tudo. Deus criou todas as coisas. Tudo que nós estamos vendo aqui, essa igreja, tudo foi criação de Deus. Ah, pastor, foi o homem. Deus dá sabedoria para o homem fazer. Assim como também Deus criou céus, Deus criou terra, Deus criou tudo. E nós só somos aqui administradores daquilo que Deus confia nas nossas mãos. Porém não é nosso ponto. Continuando, ele diz aqui: mas eis, para quem olharei? Olha que interessante, diz, mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e os que tremem diante da minha palavra. Preste atenção nisso aqui. Para quem é que o Senhor ele vai olhar? A Bíblia diz aqui que ele vai olhar primeiro para os pobres. Quando ele fala pobre, é que é uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que está na miséria, no fracasso. Ele está falando com aquela pessoa que é pobre de espírito, aquele que é humilde, aquele que reconhece que é dependente dele. Aí ele continua dizendo aqui, aos abatidos, está lá, os abatidos de espírito, aquela pessoa que está aflita, ou aquele que é contrito de coração também, aquele que se arrepende, né, facilmente também, veio a palavra, a pessoa se arrepende. Agora o ponto principal que Deus falou ao meu coração: e o que treme diante da minha, será que eu tenho tremido diante da palavra? Quando eu digo tremer, sabe, é você respeitar a palavra. Às vezes Deus tem falado muito comigo esses dias sobre isso. Às vezes a pessoa olha quando o pastor está pregando: ah, mas eu já conheço essa palavra, eu já sei, eu já conheço a Bíblia, eu sei o que ele vai falar. A pessoa já não tem mais uma comunhão com Deus. Você lembra quando você entrou na igreja, aquela primeira vez que Deus falou o seu coração, aquela vez que você foi, eu lembro até hoje, a primeira vez que Deus falou comigo sozinho, dentro da minha casa, quando eu estava orando, com meus joelhos dobrados, que eu abri a Bíblia
E Deus começou a falar comigo ali de uma forma gloriosa. Era eu e Deus ali. A lágrima descia. Deus falando comigo, eu fiquei tão feliz. Falei, poxa, Deus falou diretamente comigo. Ele foi falando minha vida toda, eu lendo a Bíblia, e Deus falando comigo, e eu falando com Ele, Ele me respondendo, e assim. Só que às vezes nós vamos perdendo a sensibilidade. Nós já não somos mais sensíveis à voz de Deus. Já não temos mais prazer de ouvir. E às vezes a pessoa não entende por que está perdendo, às vezes por que está caindo, ou por que não é curado, por que não é feliz, ou por que as portas não se abrem, porque não é mais sensível à voz de Deus. Não tem mais prazer no Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmos 95, versículo de número 5. Ele diz assim, ó: seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Versículo 6 diz assim: ó, vinde e adoremo-nos, prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Veja aqui, não é o nosso ponto aqui, mas o Senhor, Ele faz um convite, Ele está nos chamando, Ele diz, vinde, vem. E Ele diz o que? Adoremo-nos, prostremo-nos diante dEle, nos ajoelhemos, vamos nos humilhar diante dEle ali, diante do Senhor que nos criou. Vou adorar, meu Deus, estou indo até a igreja para adorar, para buscar o Senhor. Na minha casa, quando eu dobro o meu joelho, eu estou em diante dele para adorar também, não somente para pedir. Porém, veja o nosso ponto, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua... Olha que coisa linda. Diz, então, o que Deus ele fala aqui, usando o salmista, diz, nós... Vocês que estão aqui, os irmãos que me acompanham aqui, são dezenas de irmãos que estão nos acompanhando, outros vão assistir aqui esse vídeo. Ele declara que nós somos povo de Deus, ovelhas do pasto dele. Poxa, se eu sou ovelha do pasto de Deus, eu vou ter falta de algo? Tudo que você precisa, tudo que você necessita, irmão, Deus ele tem para te oferecer. Mas lembre-se, quando Ele é o seu Deus, quando você faz parte do pasto dele, quando você decide obedecer a palavra. Porém, tem um mais aqui, nesse mesmo versículo, vamos ler de novo. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua... Aí está o porém aqui. Se hoje eu ouvir a voz de Deus, sabe, se eu ter prazer, mas eu conheço esse versículo, eu conheço essa palavra. Eu estava falando aqui, eu acabei de ler um livro hoje, e faltava só acho que duas folhinhas e eu terminei. Nesse livro falava sobre isso aqui. O pastor ele comentava, é o filho do Kenneth Hagin, um pregador americano, e ele comentava o seguinte, falando assim, dando um exemplo. Às vezes os irmãos estão aqui, vai me entender, às vezes você que está me acompanhando. Você já teve que ir no médico uma vez, você passou por um problema de saúde, o médico foi lá e te medicou. E aí o que acontece? Você tomou o remédio, foi curado, tal. Só que no ano seguinte, ou meses depois, não sei, ou um ano depois, a pessoa ficou com a mesma doença. Aí ela voltou no médico. Aí o médico vai e ele faz o quê? Ele dá o mesmo remédio. E o que a pessoa faz? Ela tem que tomar. Quem já teve que tomar o remédio outras vezes? Pastor, já aconteceu comigo, já aconteceu com alguém aqui? Você teve que tomar? Agora imagine se você chega para o médico e fala assim, não, doutor, o ano passado eu já tomei esse remédio, não vou tomar não agora. Não, você vai desprezar, às vezes é o que a pessoa está fazendo, ela despreza a palavra. Não, já ouvi essa palavra. Aí eu comentei, às vezes está lá o alimento, comida. Quantas vezes eu comi na minha casa feijão, arroz e ovo, que eu gosto muito de feijão, arroz e ovo. Se um dia eu for fazer uma visita na sua casa, tiver feijão, arroz e ovo eu gosto. Ou quantas vezes minha esposa fez arroz, feijão e um bife frito e eu comi. Não, eu falar para ela, não, eu não vou comer isso aí. Eu já comi, quero coisa, imagine. Tem lógica uma coisa dessa? Se eu não comer, o que vai acontecer? Eu vou ficar fraco, eu vou cair,
Sabe, eu não posso. E vai eu desprezar o alimento dela para você ver. Vai, na hora que se eu olhar, na hora que eu olho que ela faz a comida, se eu fizer uma cara assim, ela fala, tá ruim? Ela já olha desse jeito, ela, tá ruim? Imagine Deus. Às vezes Deus está dando a palavra que vai resolver o seu problema. A palavra que vai resolver a sua situação. Às vezes a pessoa despreza a palavra. Ela despreza a direção de Deus. Olha o que o Senhor ele fala, versículo de número 8. Pula para o 8, ele diz assim, ó. Não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Eu não posso endurecer o meu coração para a palavra. Meu Deus, eu tenho que estar sensível à tua voz. Eu tenho que estar sensível à palavra. Às vezes vem a mensagem uma, vem duas, vem três vezes. Mas por quê? Porque Deus quer falar conosco. E às vezes a pessoa despreza. Às vezes ela tem muito tempo de igreja, às vezes já tem um conhecimento da palavra, já tem um entendimento. Então ela já está seca. Ela secou, ela já não tem mais prazer, sabe, em buscar Deus. Já não tem mais prazer em buscar a palavra. Ela já não treme mais quando ela lê a palavra. Às vezes lê por obrigação, vem à igreja por obrigação, ouve a palavra por obrigação, e aí vem as percas. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá. Tem a tradução, tem na linguagem internacional aí para mim, coloca para mim na tela para mim. E o Senhor advertiu Israel e Judá. Pode voltar para outra linguagem. Então veja, Deus advertiu. Quantas vezes Deus está nos advertindo e nós nos damos ouvido? Nós não abrimos o nosso ouvido. Aí vem o sofrimento, vem as lutas, vem a batalha, começa a dar tudo errado, financeiramente, saúde, casamento, vida conjugal, os filhos. Às vezes os filhos sofrem, às vezes porque por causa da desobediência a pessoa não dá ouvidos à voz do Senhor. Ele está advertindo. Então ele advertiu, versículo 13 diz: e o Senhor protestou, advertiu a Israel e a Judá pelo ministério dos profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, o quê? Os profetas. Deus tinha mandado os profetas, Deus mandou a palavra, Deus mandou a direção, mas mesmo assim você vai ver que eles não deram ouvidos. Quantas vezes hoje, às vezes Deus usa o pastor, a pessoa liga a televisão, Deus está falando, aí ela liga o rádio, Deus está falando, ela vai na igreja, Deus fala com ela vai ler a Bíblia, Deus fala com ela, mas ela não dá ouvidos. Deus advertiu aquele povo várias vezes, mas eles não deram ouvidos. Versículo de número 14, olha lá: porém não deram ouvidos. Povo duro, povo com coração duro, não dá ouvidos, continua no erro. Às vezes Deus fala, coloca a casa em ordem, Deus fala, se acerta, seja fiel. Não, aí começa a tocar no que não é de Deus. Saiba que vai ter um prejuízo, está tocando naquilo que é de Deus, sabe, está desejando o que não é para desejar. Às vezes está ferindo a palavra. Deus está falando, não vai por esse caminho não, que você vai se complicar. E ela, não, eu vou por esse caminho. Ela teima. Eu não posso ser teimoso, meu Deus, eu quero estar sensível à tua voz, eu quero estar sensível à tua palavra. Estava vendo aqui a oração de um pregador, agora que estava ali meditando um pouquinho, chamado A.W. Tozer. Ele falou assim, ele fez uma oração: meu Deus, me ensina a ouvir também a voz do inimigo. Eu falei, oxa, já pensou? Mas como assim, pastor? Porque se eu saber discernir quem é o inimigo, eu não vou cair na dele. E puxa, eu fiquei meditando naquilo. Falei, pô, olha que interessante, meu Deus, eu quero também. Eu quero discernir qual é a voz do inimigo, quando é que ele está falando. Para quê? Para mim não cair nos lábios, nas lábias dele. Ele está enganando tanta gente hoje. Quantas pessoas estão caindo, quantas pessoas estão falhando. Olha o que a Bíblia diz, então, continuando aqui, versículo 14: porém não deram ouvidos, antes endurecer a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Eles não creram em Deus, não creram na palavra. O diabo hoje ele quer roubar a tua fé. Pastor, como é que ele rouba a fé da pessoa? Impedindo ela de vir à igreja. Aí depois ela já não lê mais a Bíblia,
já não acompanha mais nada, ela fica se alimentando de caixinha de promessa. Aí fica que nem aqueles crentes, né? Tá lá, meu Deus, o Senhor vai falar comigo hoje. Aí pega lá a caixinha de promessa. Aí quando ele abre a caixinha de promessa, tira lá: se arrepende, pecador. Não, nessa aqui não, vou buscar de novo. Senhor, fala comigo de novo, meu Deus. Aí fala: coloca a sua casa em ordem, pecador. Não, meu Deus, eu vou ir para uma outra. Só quer ouvir aquilo que é grave. Ela não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a verdade, porque a verdade às vezes dói. A verdade vai pegar na ferida dela. Ela não quer ouvir a verdade, não quer se converter de verdade. Porém ele diz aqui, veja, eles endureceram a serviço dele, não creram no Senhor e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Olha que interessante. Deus tinha dado alerta: cuidado, irmão, não se junte com essas nações, não traga esses costumes. E às vezes a pessoa quer trazer costumes, às vezes do mundo, para dentro da igreja. Não, eu não posso trazer os costumes de lá de fora para dentro da igreja. Com todo respeito, eu estou falando a minha opinião, é uma opinião minha. Eu já fui do mundo, já frequentei lugares, sabe, ali, lugares sujos. Porém, às vezes, hoje em dia, tem algumas igrejas que parecem mais casa noturna do que igreja. Me desculpe dizer, com todo respeito, eu estou falando pelo que eu vejo no mundo. Às vezes parece uma casa noturna, não tem palavra, às vezes só tem música. Tem que ter palavra, irmão. Tem que ter a palavra. O que liberta é a palavra. Tem que ter a palavra. O pastor tem que ter a palavra. É a verdade que liberta. Amém, igreja? Porém, não quero falar da casa dos outros. Estou falando ali na minha opinião, o que eu vi no mundo. Às vezes tem pessoas querendo trazer coisas do mundo. Não preciso trazer nada do mundo. O que eu tenho aqui é necessário já para vencer. O Davi, quando Saul chegou para ele e falou: olha, Davi, eu tenho uma armadura para você vencer o gigante. O Davi conseguiu ir com a armadura? Não conseguiu, irmão. Ele foi vencer o gigante no nome do Senhor. Diga glória a Deus. Deus já vai te dar todas as ferramentas necessárias para você trazer a sua família para Cristo, para você restaurar a sua casa, para você ser curado, para você ser liberto. Você não precisa de nada do mundo, precisa somente da palavra. Porém, versículo 16 continua: e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram ídolo dos bosques, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Começaram a fazer ídolos, começaram a fazer imagens. Veja, o povo de Deus, não era qualquer um, não, era o povo de Deus. Começaram a idolatrar ali outros deuses. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações. Cuidado. E criam em agouros, e se venderam para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e para provocarem a ira. Está lá, começaram a buscar adivinhos, pessoas que consultam o futuro. Com todo respeito, às vezes a pessoa chega, né, e fala: pastor, quero saber do meu futuro. Puxa. Aí a gente chega para mim, eu lembro já, acho que foi umas 2, 3 pessoas ou até mais. Uma pessoa chega para mim: pastor, o que o senhor está vendo quando o senhor olha para mim? Eu estou vendo a senhora. Não, pastor, o senhor não está vendo nada diferente, não? Estou vendo nada diferente. Não, pastor, só falta falar assim: o senhor não quer ler minha mão? Está amarrado. Senão vamos cortar esse vídeo aqui e falar que eu estou querendo ler. Você quer ler minha mão? Porque ler mão o quê? Não vou ler a palavra para você, vai se converter. Vá para a palavra, irmão. Vai buscar a palavra de Deus. Às vezes está buscando em outras coisas, está saindo fora da palavra, está querendo saber já do futuro. Não, meu Deus, o nosso futuro pertence a quem? A Deus. Está na mão de Deus, irmão. Senhor, meu futuro está nas tuas mãos. Se está na mão de Deus, está na mão do melhor de todos. Pronto, e acabou. Estou preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, e pronto. Versículo de número 18, continua, ele diz assim:
pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Só tinha sobrado Judá, mas mesmo assim Judá decidiu seguir ali a direção de Israel, e todos foram para o caminho errado. Às vezes, cuidado, irmão, uma decisão que você toma, você está levando sua família, você está levando outras pessoas juntos, você está saindo fora da palavra, está levando pessoas juntos, você vai dar conta a Deus, irmão. Você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma, sem consultar a Deus, sem perguntar ao Senhor, e às vezes acaba se quebrando. Versículo de número 19, né, é o 20, diz assim: pelo que o Senhor rejeitou toda a sua semente. Olha que triste. Ele rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da tua presença. Que triste. Veja que situação. Deus rejeitou a semente deles. Aí os filhos sofrem por causa da rebeldia do pai e da mãe. Está lá sofrendo por causa da rebeldia do pai e da mãe. Não dá mais ouvidos à voz do Senhor. Mas até aí, vamos lá, aí continua o sofrimento. Aí vem a opressão, porque Deus permite. Deus não coloca doença na vida de ninguém. Deus não está colocando doença. Deus não coloca doença. Tem que tirar isso. A pessoa que fala isso, ela não tem entendimento. Deus não coloca, pelo contrário, Deus tirou. Quem coloca doença na vida de uma pessoa é o diabo. A doença vem do diabo, ela não vem de Deus. É do diabo. Então você não pode aceitar isso na sua vida. Mas Deus, ele permite. Por quê? Porque a pessoa, ela fez a escolha dela. Irmãos, eu falava aqui no culto da tarde o seguinte: se eu não ouvir a voz de Deus, automaticamente eu vou ouvir a voz do diabo. Não tem como você ficar em cima do muro. Não tem como você ficar indeciso: eu vou para cá ou vou para cá. Não, eu vou ficar em cima do muro. Se não ouvir a voz de Deus, vai ouvir a voz do diabo, porque ele vai falar no seu ouvido e você vai acabar caindo. E quantas pessoas às vezes está caindo, está perdendo, está fracassando, por não dar ouvidos à voz do Senhor, por não dar ouvidos à voz de Deus. Está vivendo uma vida de opressão, está sendo oprimida pelo diabo, está sendo destruída. E o Senhor falou: e eu entreguei nas mãos dos despojadores. Imagine, está na mão do diabo. Por quê? Porque decidiu viver no pecado, decidiu viver nas práticas erradas. Estava vendo, eu falava aqui durante o dia a mensagem do missionário que eu li esses dias. Aí falava lá, a pessoa pecou, caiu no pecado sujo, seja no adultério, está na mão do diabo, irmão, se ela não se arrepender. Imagine, está ali, o diabo vai fazer tudo o que ele quiser na sua vida. Está se entregando à mentira, ao engano. Pastor, eu só contei uma mentirinha só para conseguir um emprego ali. Você acabou de entregar a sua vida na mão do diabo. Pastor, eu só contei uma mentirinha para conseguir um benefício. Você acabou de entregar a sua vida na mão do diabo. Oh, pastor, está amarrado. E não adianta amarrar não, porque o pai da mentira é o diabo. Ele vai cobrar, pode se preparar, porque mais tempo, menos tempo ele vai cobrar, se você não se arrepender. Foi que nem Davi. Davi tentou esconder um pecado, na verdade vários pecados. Foi lá, Davi, ele começou mentindo, homicida, adúltero, matou um homem inocente que estava lutando com ele, pegou a mulher do homem inocente que estava ali, era servo dele, fiel a Davi. Davi com várias mulheres, mas mesmo assim ele foi atrás daquela que não era. O diabo, ele sempre vai tentar fazer com que você vá atrás do proibido, porque o proibido é mais gostoso, irmão. Só que o final dele é a morte. Pecado, se não fosse gostoso, ninguém pecaria, pessoal. É ou não é? Pecado é gostoso, mas o final dele é a morte. Ele é prazeroso, ele vai dar 10 minutos, 5 minutos de prazer, mas uma eternidade queimando no inferno se a pessoa não se arrepender. O Davi, quando ele pecou, ele viu que ele tinha pecado, Deus mandou o profeta para repreender ele. Na hora que ele recebeu a palavra, ele falou: foi eu pequei, Senhor, eu falhei, eu errei. Ele se arrependeu na hora. No momento que ele viu, falou: não, Senhor, não retires de mim a tua presença, traz de volta a alegria da salvação. Oh meu Deus, eu pequei, eu fui injusto com o Senhor, fui injusto com o homem inocente. Na hora,
Deus transformou Davi no homem segundo o coração dele. Diga glória a Deus. Mas tem que se arrepender. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Tem coisa boa aqui ainda. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Veja, com quem Deus está falando hoje? Com quem? Não adianta, às vezes está lá, né? Está em casa e cutuca o marido, e cutuca a esposa, cutuca o filho. Não, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, é para mim, é para nós. Ele diz: nosso coração, o coração do homem está endurecido. E ouviu, olha lá, vamos ler de novo. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o quê? Os cure. Como é que o homem vai se converter? Somente ouvindo a palavra, irmão. Se não ouve, ele não vai se converter. Se ele não ouvir a palavra, ele vai andar no caminho errado, vai falhar, vai pecar. Não adianta. Se ele não ouvir a palavra, ele não vai ser curado. Se não ouvir a palavra, não vai ter restauração. Se não ouvir a palavra, não tem salvação. Se não ouvir a palavra, não tem milagre. O povo estava ouvindo de mau grado. Eles não tinham mais prazer, perderam a sensibilidade. Diga assim: eu não posso perder a sensibilidade. Às vezes você que está me acompanhando aí, escreva nos comentários, fala: Senhor, eu não posso perder a sensibilidade. Pastor, a sensibilidade do que? Na palavra. Eu quero estar sensível à tua palavra. Toda vez, meu Deus, que eu for ouvir a tua palavra, tem que ser como se fosse na primeira vez, Senhor. Mas meu Deus, eu vou ouvir essa palavra como se fosse a primeira vez. Você pode ter certeza que você vai ter uma mudança de vida ali para a glória de Deus. Uma mudança para melhor. Olha aqui um exemplo, veja aqui, vamos lá rapidinho, segundo Reis capítulo 20. Segundo livro dos Reis. É isso mesmo, aí escreve igual os irmãos estão escrevendo. Não posso perder a sensibilidade, Senhor. Palavra forte. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Quantas pessoas nos dias de hoje estão adoecendo de morte? Está perdendo, está caindo, está fracassando. Só que tem um porém. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, coloca a tua casa em ordem, meu filho, porque você vai morrer. Às vezes Deus usa o pastor, usa o pregador, a pessoa não coloca a casa dela em ordem, ela não se acerta, está com pensamento imundo, coração sujo, pensamento proibido, coisas que às vezes o homem não vê, mas Deus está vendo. Estava falando hoje, até um louvor que nós cantamos aqui na hora da oração, e aí na hora Deus tocou o meu coração, na hora eu vi a letra do louvor e Deus foi me dando entendimento. Já aconteceu com você? Você já recebeu alguém na sua casa? A pessoa manda uma mensagem para você em cima da hora. Já pensou, você está ali, daqui a pouco liga: ô fulano, tudo bem? Fala: oi meu querido, quanto tempo que eu não te vejo, que não sei o que. Inclusive, não é muito tempo que a gente não se vê. Hoje eu estou indo na sua casa. Hoje daqui a algumas horinhas eu estou chegando aí, ó. Estou bem pertinho daqui da sua casa já. Posso ir? Você fala: pode vir, não. Pode vir aqui, a gente está tudo preparado. Quando você desliga o telefone, o que acontece? O que acontece? Uma correria. Meu Deus, tem que arrumar a casa, o fulano está chegando. Aí começa: meu Deus, a casa está bagunçada. E começa e joga coisa por debaixo do tapete, e corre dali, pega a roupa daqui, joga de lá. Já aconteceu isso com você? Chega alguém, você corre: meu Deus, e agora? Quantas vezes Jesus, Ele está pronto para chegar e entrar dentro da nossa casa, e a gente não coloca a nossa casa em ordem.
nós não nos acertamos, irmãos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do teu coração, mas Ele só vai entrar se você abrir. Mas quando Ele entrar, o seu coração tem que estar limpo, a sua vida tem que estar limpa, você tem que colocar a sua casa em ordem, porque senão Ele não vai fazer morada ali. Ele está vindo com banquete. Você prepara a casa e o Senhor prepara o banquete. Diga glória a Deus. Você prepara a casa e o Senhor prepara as bênçãos que você precisa, tudo que você precisa. O profeta veio e repreendeu ali o rei Ezequias aí continuando. Então, versículo 2: virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Muitíssimo. Ele tremeu diante da palavra. Veio a palavra, na hora ele virou o rosto para a parede, ele orou. Ele buscou o Senhor, ele buscou a face de Deus, ele procurou colocar a casa dele em ordem. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela recebe a palavra, recebe a direção, ela está agindo do jeito dela, Deus dá a direção para ela, mas ela não dá ouvidos ao homem de Deus. Ela não dá ouvidos às vezes ao pregador. Ela fala: não é bem desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Cuidado, irmão, do teu jeito você pode quebrar a cara. Eu estou sendo usado pelo Espírito de Deus nesse altar para abençoar a tua vida. Eu estou aqui no altar, aqui, ó, Deus me deu essa mensagem para me compartilhar com você. Vire o rosto para a parede. Se você errou, meu Deus, errei, não quero mais errar. Se errou com alguém, você tem que chegar lá e falar com aquela pessoa: pastor, eu adulterei, pastor. Então você vai ter que falar com o seu marido, com a sua esposa. Eita, pastor, ah, não tem coragem não. Que legal, adulterar você teve coragem. Agora de ir lá e falar a verdade você não tem. Que homem você é? Que mulher você é? Pastor, tem que ser agora? Não, ore a Deus. Fala: Deus, prepara o coração da minha esposa, prepara o coração lá do meu esposo. Meu Deus, tem que falar a verdade. Se você não falar, irmão, já era. Você vai se perder. Deus está te dando a oportunidade aqui agora. Chega nele: olha, eu falhei, eu errei. Agora sim, a pessoa tem que perdoar de coração também. O outro: você me perdoa, perdoa mesmo? Está perdoado, vamos ficar juntos? Vamos. Ah, mas na hora que brigou sempre está lançando em rosto. Não, então ela perdoou? Não perdoou. Está perdoado? Não, não vai lançar em rosto não. É passado, acabou. Eu sempre dou exemplo. Às vezes estava lá, eu conheci minha esposa, a gente se conhecia, a gente não era da igreja, vivia numa vida errada. Ela sabia de muitas coisas que eu fazia. Porém, quando eu me converti, falei: filha não, que eu está amarrado, ela é minha esposa. Às vezes vem negócio assim, está repreendido. Eu sempre repreendo ela, falo assim: minha esposa. Aí está lá: olha, eu fiz isso aqui, você me perdoa? Perdoa. Hoje eu sou uma nova criatura. O velho Leandro morreu, acabou. Ah, tem uma discussão, a pessoa está lançando em rosto. Não, isso acabou, passou. Não pode, foi lançado no mar do esquecimento. Agora, se você não contar a verdade, você vai se perder. Pode ter certeza que Jesus está vendo. Não, mas Senhor, eu estou pedindo perdão para Deus. Ele: não, agora você tem que pedir perdão para a pessoa que você prejudicou. Você tem que ir até aquela pessoa, você tem que colocar a sua casa em ordem. Aquele dinheiro que você pegou que não era para pegar, você tem que devolver. Olha o que ele diz aqui, continuando, vamos ver aqui, ó. Ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4: e sucedeu que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa de quem? Meu irmão, a resposta foi imediata. Diga glória a Deus. A resposta foi para já. Mas lembre-se, ele se arrependeu na hora. Não deu nem tempo do profeta sair dali do templo. Na hora que ele estava saindo na verdade do templo, não, aqui eu peguei aqui, deixa eu pegar aqui, fugiu aqui cadê o versículo 4, né?
Está aqui, ó. Volta, Ezequias diz ao servo no meu povo. Não, é o 4. Sucedeu, pois, que não havendo saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, servo do meu povo, assim diz o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Foi muito rápido. Continuando. Eis que eu te sararei. Estava precisando de uma cura. A cura foi imediata. Ao terceiro, tem gente que ainda não recebeu a cura porque ela não liberou o perdão, irmão. Ela não liberou o perdão ainda. Ela tem mágoa, ela tem rancor, ela tem ódio, ela foi prejudicada, foi deixada, foi desamparada, agora está vivendo estressada, a pressão sobe lá em cima, está tomando remédio para pressão, sabe, vive tomando remédio controlado, porque não perdoa. Na hora que ela liberar o perdão, nunca mais ela vai ter que tomar remédio nenhum, em nome de Jesus. E ele diz assim: e ao terceiro dia subirá à casa de quem? Do Senhor. Olha que interessante, foi curado, eu vou deixar o Senhor, vou deixar a palavra. Como o menino falou hoje, eu tenho 10.000 razões para agradecer ao Senhor. Acima de tudo que eu estou passando hoje, seja qualquer batalha, eu tenho 10.000 razões para agradecer ao Senhor, de tudo que Ele fez. 10.000 razões para glorificar o Senhor. 10.000 razões. Porém, eu não posso deixar de subir no templo. Eu não posso deixar de congregar, de agradecer ao Senhor. Foi curado, suba para o templo agora, meu filho. Não, a pessoa deixa, abandona o Senhor, abandona o ministério. Versículo 6 diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Diga glória a Deus. Deus não quer tirar nada de ninguém. Pelo contrário, Deus quer acrescentar na sua vida. Deus quer proteger a sua casa. Deus quer proteger a sua família. Assim como Ele diz: olha, eu vou te acrescentar, Ezequias, 15 anos. Vou te proteger das mãos do rei da Síria. Trazendo para os nossos dias de hoje, é o diabo, o inimigo. Ele está agindo, roubando, matando e destruindo. Porém, se você parar para dar ouvidos à voz de Deus, praticar a palavra, andar na palavra de Deus, você pode ter certeza que você tem a proteção do Senhor, e Ele não vai poder tocar na sua casa, não vai poder tocar na sua família, não vai poder tocar nas suas finanças. Se você é fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, eu falo aqui, ó, falo olhando nos seus olhos, Deus não pode, o diabo não pode tocar na sua vida financeira. Não pode. Pastor, eu não sou fiel a Deus. Ele tem toda a liberdade para tocar. Não é ameaça não, é palavra. Ele vai tocar, irmão, não adianta. Você pode até prosperar num momento, mas depois você vai ver que não valeu a pena ter tocado. Não valeu a pena você ter sido infiel a Deus. Às vezes a pessoa conhece a palavra, Deus dá a direção, mas mesmo assim ela não é fiel. Ela não honra a Deus. E às vezes quer fazer barganha com Deus. Ô, meu irmão, não vai fazer barganha com o Senhor não. Olha, meu Deus, tem pessoas que precisam tanto, né? A igreja tem tanto. E assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou ajudar o fulano ali com a cesta básica. Aí ela recebe uma causa, ajuda uma pessoa ali com um negocinho, está dando ali uma esmola e pensa que Deus está se agradando. Deus se agrada quando você obedece a palavra dele. Seja fiel a ele em tudo, e pode ter certeza que em tudo o Senhor vai ser fiel a você. Diga glória a Deus. Isaías 66, para terminar, volta lá onde a gente iniciou, versículo 2, Isaías capítulo 66, versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre, pessoa humilde, o abatido de espírito, aquele que está em aflição, aquele que tem o coração contrito, a pessoa que é arrependida, e o que treme diante da minha palavra. Ah, meu Deus, eu não posso perder a sensibilidade. Veio a palavra, meu Deus, eu vou tremer, vou obedecer, vou praticar. Pode ter certeza que se você precisa de cura, Jesus, ele tem cura para você. Pastor, eu preciso de salvação. Jesus tem salvação para você. Pastor, eu preciso de uma porta aberta. Jesus tem porta aberta para você. Pastor, eu preciso de um milagre. Milagre é o que não falta. Jesus, ele tem um milagre preparado para você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus em forte? Pode aplaudir ele, que ele é digno de honra e glória. Vamos orar. Você que está na sua casa, vamos buscar Deus juntos agora.
Você que está aqui comigo, se coloque de pé. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Agora se entregue a Ele, Ele está presente aqui. Você crê que Jesus está presente aqui nesse lugar? Então já dê glória a Deus. Fala para Ele: vem me abraçar, Senhor. Vem me envolver, Jesus. Espírito Santo, Espírito de Deus, nos envolva, Pai. Derrama, meu Deus, da Tua glória. Derrama, meu Deus, da Tua presença, Pai. Aviva-nos, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Pai. Nós te buscamos, Pai. Nós te desejamos. Nós, meu Deus, necessitamos do Senhor a cada dia, Pai. Nos ajude, meu Deus, a estar sensíveis, meu Deus, à Tua voz. Não nos deixe ferir a Tua palavra, Pai. Aleluia, Jesus. Abraça a Tua igreja. Abraça o Teu povo. Abraça essa pessoa que precisa da Tua ajuda, Pai. Ela precisa voltar, Pai. Lembra daquele primeiro dia que Deus falou com você, que Deus falou o seu coração, que Deus te deu uma promessa, meu irmão, que Deus ali usou uma pessoa para falar com você através da palavra. Você chorava ali e dizia: Senhor, eu jamais irei te abandonar, Pai. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Ele é tão sábio. Ensina em amor. Ensina em amor. Ele é tão manso. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Ele é tão sábio. Ensina. Ensina em amor. Ele é tão manso. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Cuida dos corações. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele está à mesa. Ele nos observa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Homem, prepare sua casa. Fale com Ele agora. Se você fez algo que às vezes nos chateou, diga: meu Deus, eu fiz, Pai. Eu pequei, eu murmurei, eu falhei, Pai. Perdoa-nos, Senhor.
Lava-nos, Espírito Santo. Toma um lugar de honra na nossa vida. Diga para Ele: meu Deus, o meu coração, o centro do meu coração, meu Deus, é lugar de honra, Pai. Diga para Ele: eu quero o Senhor no centro do meu coração. Diga para Ele: eu quero, meu Deus, o Senhor no centro do meu coração, Pai. Oh Deus, vem, vem, meu Deus, nos ajude a colocar a casa em ordem. Nos ajude, meu Deus, a se acertar, Pai. Vem, meu Deus, nos abraçando. Vem, meu Deus, nos envolvendo. Vem, meu Deus, derramando da Tua glória. Vem, meu Deus, nos visitando. Pai, esta pessoa que precisa de uma cura, oh, meu irmão, libera o perdão agora. Libera. Diga para Deus: Deus, eu perdoo lá o fulano, o ciclano, aquela pessoa que te fez mal. Libera o perdão agora. Coloque a sua casa em ordem. Se acerte. Se tem que se acertar com alguém, diga a Deus: prepara o momento, prepara o coração daquela pessoa para mim me acertar com ela. Se tem que se acertar com Deus agora, se acerte com Ele agora. Esse é o seu momento. Deus está te dando a oportunidade. Oh, aleluia. Coloque a sua casa em ordem. Se acerte agora. Fale com o Senhor agora. Diga a Deus: eu quero voltar. Eu quero voltar a sentir a Tua presença. Traz de volta, meu Deus, a alegria da salvação. Traz alegria, meu Deus, da salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Que o Senhor, meu Deus, venha se manifestar, Pai, com Teu poder, com Tua glória, Pai. Aleluia. Tu és grande. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor Deus, muito obrigado. Te agradecemos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pode aplaudir Jesus em forte aplauso.